Paz e graça, queridos, estamos de volta com mais um vídeo em nosso canal, a nossa devocional, que sempre acontece aqui no livro de Provérbios de Salomão. Quero pedir desde já que você se inscreva no nosso canal e também compartilhe este vídeo. E se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado por sua participação e que você possa se inscrever no nosso canal. Este é o canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Serra Talhada. Eu sou o pastor Rogério e quero trazer a boa palavra do Senhor ao seu coração. O abraço especial hoje vai para o nosso irmão Alan e a sua mãe Vera Lúcia. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela companhia. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram das nossas devocionais, comentando, que o Senhor possa trazer graça aos nossos corações. A devocional de hoje se encontra-se em Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Irmãos, a preguiça é um pecado terrível. A preguiça é uma situação que constrange todos aqueles que estão ao redor. Eu achei muito interessante a definição, a comparação, porque diz que o preguiçoso é como vinagre para os dentes. Eu confesso que eu não sabia qual seria a atuação do vinagre, inclusive já ouvi muitas vezes falar a respeito da boa ação do vinagre de maçã com a escovação. Mas aí, diante do provérbio de Salomão, escrito há tantos anos atrás, eu fui procurar informações e a informação que nós temos de sites confiáveis de odontologia é que o vinagre não pode ser colocado na boca de maneira pura, ele tem que ser diluído e não de maneira constante, porque ao mesmo tempo que ele tem um poder antibactericida e também de branquear os dentes, ele estraga a dentina, estraga o esmalte do dente. Então, por isso, ele não é saudável se você praticá-lo muitas vezes e também ele de maneira pura. E é interessante que, como vinagre para os dentes, então, o preguiçoso é comparado àquilo que estraga, que prejudica, que traz prejuízos. E também fumaça para os olhos. Eu não sei se você já teve a experiência, eu já tive muitas vezes a experiência de estar acendendo um fogo de brasa ali, um carvão, e de repente aquela fumaça vinha aos nossos olhos, e os nossos olhos saem as lágrimas, nós ficamos sem poder enxergar, os olhos ardem, ou seja, a fumaça nos olhos é terrível. Talvez uma das razões de maiores mortes no incêndio seja muito mais por fumaça do que pelo fogo. Então a fumaça intoxica, a fumaça prejudica, a fumaça arde os olhos, tira a visibilidade. Então o preguiçoso, ele é comparado a essa fumaça que bate aos nossos olhos. É interessante que o provérbio vai aplicar esse texto ao preguiçoso, dizendo que ele é assim para aqueles que mandam neles. Então o empresário, o patrão, o diretor, o presidente, o gerente, aquele que está acima do preguiçoso numa empresa, ele sofre essa situação para com o seu funcionário, com o seu empregado. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, queridos, eu vou ampliar essa visão de Salomão, porque o preguiçoso não prejudica só o superior. O preguiçoso não traz só angústia, dificuldades para quem está comandando aquela equipe. Na verdade, o preguiçoso atrapalha todo mundo. O preguiçoso atrapalha o dono da empresa, o preguiçoso atrapalha o coordenador, o supervisor, o gerente. O preguiçoso atrapalha o colega de trabalho. Se você trabalha numa equipe, seja num órgão governamental ou mesmo numa empresa privada, tenho certeza que você detesta trabalhar com alguém que é preguiçoso, com alguém que enrola, alguém que faz corpo mole, alguém que fica passeando no emprego. Você está lá ralando para cumprir o seu compromisso, para bater sua meta, para fazer aquilo que
que está determinado a fazer, e você olha o lado, o cara está jogando, o cara está conversando nas redes sociais, o cara está passeando, contando história, fazendo piada com um e com o outro, e ele não está produzindo, e depois você vai ter que produzir por você e por ele. Deixa eu contar uma experiência muito interessante. Lá no Instituto Bíblico Macedônia, onde eu estudava, todas as tardes tinha o que nós chamamos de tarefão. E o tarefão era os alunos mesmo cuidarem das coisas do Instituto. A gente plantava, a gente pintava, a gente construía, a gente cuidava da horta, fazia várias coisas. E um determinado dia, o chefe de trabalho, eu fui chefe de trabalho algumas vezes, mas nesse período eu não era chefe de trabalho, o chefe de trabalho, que é também um aluno, colocou eu, pastor Sávio, que era colega meu de turma, eu, pastor Sávio, e um outro colega nosso, que eu não vou citar o nome, para a gente limpar um campo onde a gente ia fazer uma plantação. E o mato estava muito alto. Irmãos, o pastor Sávio é um trator, literalmente. Talvez hoje não, porque a idade já chegou. Está aí com seus 50 anos, mas na época que a gente fez instituto, rapaz, o pastor Sávio pegava um instrumento chamado estrovenga e não tinha para ninguém. Eu ia com a batida menor, porque eu tenho limitações de saúde, mas ia lá. Mas, meu querido, o terceiro companheiro, que eu não vou citar o nome aqui para não ser indelicado, enquanto a gente fez lá quase o campo todo, o cara limpou 1 metro quadrado. Você não imagina como ficou o meu coração e o coração de Sávio. Quer dizer, eu não sei nem se Sávio lembra disso ou se na hora ele ficou chateado com isso, mas eu confesso que eu fiquei chateado. Eu pequei contra a santidade do Senhor naquele dia por causa daquele irmãozinho que estava fazendo corpo mole, bebia água o tempo todo, ia no banheiro todo o tempo e ficava lá com a estrovenga, parecia que estava alisando o cabelo da mulher dele, enquanto a gente estava enlouquecido para o trabalho. Então, o preguiçoso, queridos, nada mais é do que um prejuízo para aqueles que estão ao redor. Isso é na empresa, isso é no trabalho, isso é em casa. Você já viu discussão de irmãos? Ah, pai, fulano não está fazendo nada. Ah, fulano não fez o que o senhor mandou. Então você chega para os filhos, tem 2, 3 filhos, como eu tenho, manda um fazer, aí o outro não faz. Os outros que estão fazendo vão reclamar, porque aquele está ali na rede social, olhando para o céu azul. A preguiça, queridos, ela contagia. Agora tem um outro fator também. É que às vezes a preguiça está dentro da igreja do Senhor. E aí as pessoas fazem corpo mole para servir a Deus. Fazem corpo mole para as atividades eclesiásticas. Eu não estou falando aqui dessa ou aquela pessoa, mas pense comigo, queridos. A quem você serve? Porque quando você serve no trabalho, você serve na sua casa, seus pais, ou mesmo serve aos seus filhos, porque nós pais servimos aos nossos filhos com amor e dedicação, e quando nós servimos na igreja, esse serviço ele é feito em primeiro lugar para Deus. E quando nós fazemos as coisas para Deus, nós fazemos o melhor, ou pelo menos deveria ser assim. Então, quando nós somos preguiçosos, quando nós estamos prejudicando aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos refletir para quem nós estamos fazendo. Porque se você está fazendo para Deus de maneira relaxada, de maneira displicente, você está pecando contra a santidade do Senhor. É por isso que o desafio hoje do provérbio é que a gente seja diligente, que a gente seja esforçado, que possamos acordar o dia dispostos a fazer as nossas atividades, porque o maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Ele recebeu uma missão do Pai e a missão foi cumprida cabalmente. Deixa eu citar uma expressão aqui que hoje tem muita gente que nem gosta dela, mas a expressão missão dada, missão cumprida. É uma expressão militar. E hoje, por causa dessa situação política, essa frase tem até trazido arrepio para algumas pessoas.
Mas sabe o que Jesus fez? Missão dada é missão cumprida. Jesus foi até a morte, foi até a cruz por causa de você e de mim. E o que nós estamos fazendo para Ele? Quando nós servimos as outras pessoas, seja de maneira profissional ou de maneira cooperativa, sem receber nada em troca, porque estamos fazendo de maneira voluntária, nós estamos fazendo para o Senhor. E o desafio que eu quero trazer para o seu coração nesse dia é: seja diligente com a missão que você recebeu de Deus. Seja ela no trabalho, na escola, em casa, na igreja, em qualquer lugar. Que Deus possa nos fazer diligentes. E missão dada é missão cumprida. Que Deus abençoe nossos corações. Vamos orar? Deus eterno, graças te rendemos por tua palavra. Não permitas, ó Deus, que sejamos como vinagre nos dentes de alguém ou fumaça nos olhos das outras pessoas. Que, pelo contrário, possamos ser bons companheiros de batalhas, de lutas, de dificuldades, de esforço. Ensina-nos, ó Deus, a sermos diligentes com aquilo que estamos chamados a fazer. Que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais e nos dar disposição. A preguiça é contagiante, Deus, e nós não queremos ser preguiçosos, nem sermos contaminados por ela, a preguiça. Que o Senhor abençoe os nossos corações. E se há pessoas que estão nos assistindo nesse momento que são preguiçosas, que o Senhor as auxilie a se livrar desse mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Eu quero agradecer a sua participação. Comenta aí. Talvez você tenha uma experiência como essa que eu tive lá no Macedônia, de trabalhar com alguém preguiçoso e ficou assim também muito chateado. Conta para mim a sua experiência. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.